Boa noite, nação Murina. Tudo bem? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje o pós-jogo desse vexame Guarani 1, Vila Nova 1. Hoje é o programa de número 205. Muito obrigado por toda a adesão, por todas as inscrições. Já somos 2.000 inscritos, já somos 2.000 caras juntos. Hoje, 2.000 caras tristes, se sentindo mais uma vez palhaços, né? De uma situação absolutamente inaceitável. Mas é isso. Vamos falar um pouco rapidamente desse jogo, porque não temos nem muito o que falar e nem condição psicológica de falar de um jogo horroroso desse, né? Bom, vamos lá. O Guarani hoje teve uma escalação que não chega a surpreender em nada. Acho que a grande surpresa não era surpresa porque já vinha sendo anunciado, mas a entrada do Castan na zaga, acho que tinha que entrar mesmo. Não temos muita coisa melhor do que isso. Claramente ao longo do jogo ele se demonstrou que falta ritmo, portanto tem que ter ritmo. Não estou dizendo que vai resolver em termos de qualidade, mas não temos muita coisa melhor do que ele. Então uma escalação previsível. Aquilo que eu questiono apenas seria o Iago. Eu não colocaria o Iago de jeito nenhum desde o início. Mas começo a entender, depois do que vimos ao longo de todo o jogo, por que alguns jogadores não jogam. Então, nosso time, sabidamente, é muito fraco. É muito fraco. Gente, mais uma vez, eu até vou ser repetitivo, mas muitas vezes discordaram de mim. Muitas vezes. Esse time vai lutar pelo rebaixamento e espero que lute contra o rebaixamento até o final. Se é que já no final não vai estar rebaixado. Se é que ele tem força, fôlego para lutar contra o rebaixamento até o final. Né? Não tem a mínima chance de pensar em qualquer coisa além de escapar da Série C, e acho bem difícil, porque sempre estou fazendo a comparação, né? Comparação com os nossos adversários, né? E eu não vi ninguém ainda, de fato, pior que o Guarani. Não vi ninguém. Não é porque eu estou impactado por mais um resultado negativo em casa, não é isso. Claro que tem isso, mas absolutamente, deixando para lá esse detalhe, acho muito difícil a gente encontrar um time que seja pior que o do Guarani. O time do Guarani é inofensivo no seu ataque. Então, na história do jogo de hoje, nós pegamos um Vila Nova, que estava muito próximo da gente em termos de pontuação, mas que é um time, na minha opinião, hoje, eu digo melhor, mais bem montado do que nós. Mais bem montado do que o Guarani. Ele tem a zaga, na minha opinião, mais sólida que o Guarani, e tem algumas peças bem interessantes que formam o time do Vila Nova, mais consistentes do que o Guarani. Então, hoje, por exemplo, nós temos um meia, que é o Giovanni Augusto, e eles têm alguns jogadores que podem pensar o jogo um pouco melhor do que o Guarani. Não são grandíssimos jogadores, mas tem o Arthur Rezende, que se não é brilhante, é um jogador que para o Vila Nova faz muita diferença. O Wagner, que entrou no segundo tempo. O Mateuzinho, que é um jogador razoável. Portanto, o Vitor Andrade, que entrou no segundo tempo, até saiu machucado, jogou muito pouco, mas é um bom jogador que veio do Remo e tal. Sempre eu gostei do jogador mediano, no mínimo um jogador mediano. Então, o Vila Nova tem um elenco mais qualificado que o Guarani. Hoje eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida em reconhecer isso. Nesse momento, não há dúvida sobre isso. História do jogo. Então, falei da escalação, vamos falar um pouco da história do jogo. No primeiro tempo, o Guarani teve duas chances. Uma foi o gol. Uma foi aos 3 minutos. Na verdade, foi um bom cruzamento do Bruno José, que o Iago chegou um pouco atrasado e poderia ter sido um bom lance. Acabou não sendo grande coisa, mas preocupou. O Iago sem condição de jogar no Guarani.
cara atrapalhado. Mas, nessa jogada, ele tentou dar uma carrinhada e não conseguiu. Aí, aos 19 minutos, teve uma tabela deles, foi o único chute perigoso do Vila Nova no primeiro tempo, bola para fora. Jogo horroroso, tá, no geral. Mas no primeiro tempo, não fizeram grande coisa, só isso. Ainda, aos 26 do primeiro tempo, nós tivemos o lance do gol, onde o Rodrigo Andrade toma a bola no meio de campo, acha o Iago na ponta direita, o Iago livre de marcação, entra na área, tenta o chute, a bola rebate no zagueiro, sobra no pé do Lucão, que teve muita tranquilidade para marcar o gol. Um gol importantíssimo, poderia ter sido até o gol da vitória. No segundo tempo, nenhuma criação de quase nada de nenhum dos dois lados, né? Então, aos 61, né, lá no início, teve da parte do Guarani, foram 2 chutes de fora da área do Rodrigo Andrade. Não foram chutes perigosíssimos, mas foram bons chutes, e só, mais nada. No caso do Vila Nova, aos 65 minutos, eles tiveram um chute do Mateuzinho, que o Kozlinski bate roupa e logo depois se recupera. Aí teve um lance polêmico, que foi o pênalti que deu e que o VAR retirou. Naquele momento eu achei, pô, sorte, isso foi aos 19 minutos do segundo tempo, mais ou menos, então 65 minutos, foi perto do chute aqui do Mateuzinho. Então teve um lance onde o cara entrou, o Madison estava protegendo, entrou na área, o Madison protegendo a bola, deixando para o Castan não tomando a decisão, nenhum dos dois chutaram, o cara passou no meio e estava entrando e resolveu cair. Caiu por quê? Porque sentiu uma mão no ombro. Não acho que foi pênalti, mas acho que poderia ter sido dado o pênalti. E aí o VAR olhou e tirou o pênalti. Sorte do Guarani naquele momento, né? Aos 83 minutos, lá no finalzinho, teve um escanteio que levou um certo susto. Ou seja, Vila Nova também não atacou pra caramba, o time não é um time forte, vai disputar na segunda metade da tabela também, mas é um time melhor que o do Guarani. E o Guarani, aos 94 minutos, uma bola que entrou na área, o Castan olhou, o Ronaldo Alves deixou o cara passar e o cara sobrou na cara, bobeou, né? Falha do Ronaldo Alves. A bola sobrou na cara do Kozlinski, que tomou o drible do cara e fez o pênalti. Podia não ter feito pênalti? Até podia, mas é difícil, não tinha outro recurso. Se ele não faz o pênalti, o cara marca o gol. Provavelmente marca o gol, vamos dizer assim, tá? Então, não vou dizer que ele acertou totalmente, mas aos 94 minutos, então, o Arthur Rezende bate o pênalti e marca o gol de empate, na minha opinião, merecido. O empate merecido. O empate reflete o que foi o jogo. O empate reflete, talvez, o que são os times, a proximidade entre os times. Mas, minha opinião, repito, o Vila Nova é um time melhor formado, melhor montado do que o Guarani. Eu não tenho não tenho dúvida em relação a isso, né? Vamos dar umas notas, se é que merece nota esse time. Kozlinski, 5, porque não fez nenhuma grande falha, nenhuma grande defesa, bateu o gol uma vez e fez o pênalti. Então é de 5, 4,5, 5, vou dar 5. Não acho que ele foi culpado, ainda tomou amarelo. Diogo Matheus quase não apareceu no jogo. Nota 5. Leandro Castan, eu vou dar nota 5 porque não teve nenhuma falha oficial dele, mas teve 2 semifalhas. Nos 2 lances de pênalti, ele titubeou. Falta ritmo para ele, claramente. Não acho ele o pior dos zagueiros, não acho ele tanto melhor que os outros, tem um pouco mais de experiência. Vamos ver se consegue ajudar a gente a escapar do rebaixamento. Ronaldo Alves vinha sendo o melhor da zaga, vinha sendo melhor que o Castan, falhou no lance do pênalti, importantemente, 4,5. Matheus Pereira não apareceu pro jogo. É um cara meio omisso durante o jogo todo, não apareceu no jogo, o jogo inteiro, 5. Madison, fraco. No lance do pênalti anulado, ele teve absolutamente culpas caso ocorresse o pênalti, mas ele foi irresponsável por ele ter tirado a bola, né? Falhou em algumas passes muito fáceis e ainda tomou cartão amarelo.
4,5 para mim o Madison. Rodrigo Andrade, um dos melhores do time, enquanto teve fôlego, jogou bastante, iniciou, roubou a bola no gol do Guarani, iniciou a jogada e ainda depois, no segundo tempo, arriscou 2 chutes a gol. Acho que foi um dos melhores do time, com certeza. Com certeza. Eu vou dar 6, não foi brilhante. 6. Giovanni Augusto, deixando muito a desejar, 5. Bruno José, a gente vê, claro, uma certa habilidade, mas horroroso, um dos piores jogos dele no Guarani hoje. É um cai-cai desgramado. O cara chega perto dele, ele junta as perninhas e cai. O Bruno José. Hoje foi essa a história do jogo. Não produziu nada para a equipe, nada. Um cruzamento, aquele cruzamento que eu falei para vocês aos 3 minutos do primeiro tempo, foi a única coisa que ele fez. Mais nada, nada, nada. 4 para ele. Lucão fez o gol, não fez uma grande partida, mas fez algumas jogadas de pivô iniciais, né? Depois os caras perdiam e fez um gol com muita tranquilidade, 6. Iago, um horror, 4,5, um horror. O Ronald entrou no lugar dele, jogou muito menos tempo, entrou 69 minutos, então ele jogou uns 25 minutos mais ou menos, praticamente não tocou na bola, quando tocou errou passe telegrafado, coisa horrorosa também, 4,5. Lucas Venuto jogou apenas uns 13 minutos. Entrou aos 83, até o 95 mais ou menos. Ele jogou 13 minutos. Esteve em campo 13 minutos. O cara nunca joga. Todo mundo fala, tem que ter oportunidade. O cara entra 13 minutos, o que ele tem que fazer? Jogar o simples. Então ele errou passes ridículos. A gente começa a entender por que um cara desse não entra. É uma má vontade, uma falta de raça, enfim. 4. Maxwell, ele entrou aos 75 minutos dos 75 minutos. Ele jogou 20 minutos mais ou menos, 21 minutos. Ele só teve. Eu não consigo dar nota para ele, o Maxwell. Não é nem ruim nem bom, não consigo dar nota. Tá? Depois, ainda que saiu o Lucão, ele ficou enfiado no lugar do Lucão lá. Teve uma bola que ele tentou fazer um escanteio lá, ainda joga a bola para o linha de fundo. Nada, sem nota. Marcinho, um horror. Ele jogou menos até que o Maxwell, mas já dá para dar nota, 4,5. Silas, 5. Fedeu, nem cheirou. Entrou no lugar do Rodrigo Andrade. Obviamente é pior que o Rodrigo Andrade. Não comprometeu, não vi nenhuma grande falha, mas não tem 0 de qualidade. 5. O time é um horror. O time é um horror. O time não agride, um poder ofensivo quase nulo. Bom, não preciso dizer muito, gente. Vamos para os números do temporada e do... Vou falar pela temporada primeiro. Na temporada toda, nós jogamos hoje o 25º jogo. Foram 28 pontos. Nós fizemos 6 vitórias em 25 jogos. 6 vitórias. 10 empates. 9 derrotas. Nós marcamos 22 gols apenas em 25 jogos. Tomamos 29 em 25 jogos, um saldo negativo de -7. Em 25 jogos na temporada, nosso saldo é negativo. O aproveitamento na temporada de 37,3%. No Campeonato Brasileiro, nós somos hoje o lanterna do campeonato. Em 10 jogos nós fizemos 9 pontos, um aproveitamento de apenas 30%. Nós tivemos uma vitória em 10 jogos, 6 empates e 3 derrotas. Fizemos só 6 gols em 10 jogos. 6 gols em 10 jogos. E tomamos 9 gols em 10 jogos. Saldo de -3. Uma vergonha de campanha. Uma vergonha de temporada. Está abaixo da crítica. Essa performance, presidente, superintendente de futebol, é muito abaixo daquilo que foi prometido, que foi, enfim, explicado, desejado. O time formado é fraquíssimo, fraquíssimo. Nós estamos com um roteiro prontinho para cairmos para a Série C. O Guarani está asfaltando a estrada para ir para a Série C. E não vem ficar falando de Ponte Preta, não quero saber nada disso. Eles vão também.
Não sei nem se vão. Mas nós estamos assim, preparadinho para cair. Eu já vi esse roteiro outras vezes. O time, a moral tá lá embaixo. Mas é que eu já vi times que estão com a moral lá embaixo, mas tem um lampejo de qualidade. Aí você põe um técnico, traz um Carpini, traz um... Não estou dizendo que é para trazer o Carpini, mas é que nós fizemos isso no passado. Trouxemos o Felipe Conceição, havia lampejos de qualidade, a gente conseguiu escapar. Esse time não tem sinal de que vai dar bom. O ataque é inoperante. Nós temos o Lucão, que é um cara de respeito. Nós temos o Giovani, que tem alguma categoria. Mas os nossos beiradas são ridículos. Bruno José é uma decepção total. É uma vergonha comparar o Bruno José com o Davó. Ah, mas o Davó perde gol. O que é isso? Uma vergonha. Uma vergonha, senhores. O Guarani está indo para a Série C. Hoje nós tivemos 1.800 testemunhas no Brinco de Ouro. E olha, segunda-feira um jogo contra o Operário, mais um jogo chave. Esse jogo já era chave. O jogo de hoje era um jogo fundamental. A vitória era fundamental. O empate é um desastre, porque é um empate em casa contra um adversário que luta diretamente contra a gente. Mas é um time melhor que a gente. Hoje eu falo, o time do Vila Nova, nesse momento, é um time, esse ano, melhor formado do que o elenco e equipe do Guarani. Eu não tenho dúvida disso, tá bom? Gente, não tem mais nada para falar. O time vai, provavelmente cai para a Série C. Só um milagre para tirar o Guarani da Série C. Só uma virada muito grande. Não é o Chamusca que vai fazer isso. Não é o Chamusca. Não sei se tem alguém que consiga fazer isso. Não sei. O time é muito fraco. Na janela, agora, a partir de 18 de agosto, se ainda houver tempo, a gente precisa trazer alguém, esse lampejo que nós não temos, essa fagulha de esperança, nós temos que trazer alguma coisa e talvez mudar o técnico. De novo. Bom, o Chamusca veio errado, né? Mas, e acho que, para ser muito justo, hein? Não é que o Chamusca é culpado dessa situação, ele é um dos menos culpados. Mas a situação é muito ruim e não é ele que vai salvar. Todo na sua conta, Michel Alves e Ricardo Moisés. Está tudo na conta de vocês. Vocês não quiseram fazer sozinho? Vocês não pediram a anuência de ninguém e não adianta falar que pediram para o CA, que é mentira. Vocês fizeram sozinho. A conta é de vocês dois, mais o Daniel Paulista, que está se dando razoavelmente no CRB, bem no CRB. Tá bom? Não sinto saudade nenhuma, que estaria na mesma situação. O time é fraco. O time é muito fraco. Tá bom? Abraço para todos vocês que merecem coisa muito melhor e muito obrigado sempre, gente. Um abraço. Tchau.